que estamos vindo aqui falar, né? Ontem a Beth, eu, a Vani, a Sueli, somos mulheres reais, como todas que vão estar aqui hoje e as que vão assistir. Não tem nenhuma santa, nenhuma perfeita, mas eu tenho o prazer de convidar essas mulheres, porque além delas serem minhas amigas há muito tempo, são mulheres que têm testemunho incrível de vida, têm uma vontade de conhecer cada dia mais a Deus. E nesse tempo que as pessoas estão tão desorientadas, tão perdidas e tão em busca de uma perfeição que não existe, nós decidimos fazer, porque não é uma cura só física, né? Hoje eu trabalho com mulheres também e eu percebo. O som tá bom, gente? Vou tirar a música daqui a pouquinho. Deixa eu tirar já, que acho que fica alto. Eu trabalho com mulheres hoje e eu percebo que a maior dificuldade delas é tentar se enquadrar numa perfeição que elas imaginam e com isso ficam sofrendo há anos e anos dentro de um quadradinho que, se tivesse falado, se tivesse buscado ajuda, uma autoajuda, teria sido muito mais fácil para sair. Então eu decidi convidá-las para vir aqui tá contando esse capítulo da vida delas, porque todas aqui acho que nós teríamos a noite inteira para contar. Eu tenho muitas coisas que Deus já fez por mim, faz, e muitas decisões, né? Que eu também, muitas renúncias que eu também fiz por esse amor que eu sei que é incomparável. Então, vou estar chamando aí, acho que a Vani já entrou aqui, vou ver se eu consigo chamá-la. Não sei se a Sueli está aqui, mas a Vani acho que eu vi entrando aqui. Vani. Boa noite, Vani. Boa noite, Ellen. Tudo bem, minha Ai, querida? que som bom. Olha, gente, olha que linda essa barrigudinha aqui do meu lado. Fiz questão de colocar aqui para Sueli. Então, como eu estava falando, né? Essa é a Vani. A Vani passou por um processo de separação, um processo de depressão muito profunda. Eu conheci a Vani nesse período que ela estava começando a conhecer esse amor, e nós tivemos uma longa caminhada e temos até hoje, sempre estamos aí, uma tendo contato uma com a outra, e a Sueli também, da mesma forma, mas eu vou estar trazendo a Vani para estar contando isso melhor, né? Lembrando que tudo que você ouvir aqui, se você estiver passando por algum minuto, por alguma dessa situação, saiba que você é tão amada por Deus, é tão escolhida por Ele, como cada uma delas foram, como eu sou. Basta a gente saber fazer por onde e como está recebendo esse amor, tá bom? Então, não se sinta excluída, não deixe que julgamentos, não deixe que palavras que te desanimaram, que tiraram você dos seus sonhos, te destruam e te paralisem ao ponto de você não ter força nem de buscar a Deus, tá bom? Então eu quero que você entenda que não existe nenhum ser humano perfeito, que existe sim aqueles que estão buscando cada dia mais estar de acordo com o que ele precisa estar. Mas se você estiver esperando você ficar perfeita para estar conhecendo mais de Deus, para estar conhecendo mais esse amor de Deus, você está perdendo tempo. Então, vou estar passando para Vani aí, se apresenta, Vani. Oi, olá, boa noite, pessoal. Eu sou Vani, sou gestora de RH, sou mãe, sou filha, sou esposa, né?
E estou aqui para contar para vocês um pouquinho do que eu vivi em relação à depressão. Há 17 anos atrás, eu estava num relacionamento, num casamento, né? No Quanto qual, tempo, Vani, de casada? total de relacionamento, 16 anos, entre casamento, Uhum. namoro e tudo mais, né? Foram 16 anos. E na minha segunda gestação, houve a traição, né? Porque era um relacionamento que não vinha legal de ambas as partes. É um relacionamento que vinha com problemas. E você sabe que os problemas não surgem do dia para a noite, eles vão caminhando, vão aumentando. A separação ela acontece 2 anos antes e 2 anos depois. É, se a gente parar para analisar, realmente é assim. Então, assim, vinha Mas caminhando e dentro desse relacionamento houveram agressões verbais, agressões físicas de ambas as partes, né? Não havia mais respeito. E nisso eu estava grávida já do segundo filho e após ele nascer, houve já a separação. E nisso eu já estava num processo de depressão também. E esse processo de depressão, gente, é assim. Pode perguntar, Ellen. estava machucada, né, Vani? Assim, não era Isso, bem uma depressão. Era um desgaste que estava acontecendo por imaturidade de ambas as partes e que você estava exato. muito machucada, né? Você estava cansada. Muito, muito. Eu machucada. Você tentava Acredito que restaurar do jeito que você achava que isso. conseguia por força Lutava com própria. toda, exatamente. Eu lutava com todas as minhas forças para esse casamento fluir, para ele dar certo, né? Eu achava assim que Aham. muitas vezes tinha que me virar do avesso para o casamento dar certo. E muitas vezes eu até me sentia culpada de não estar dando certo. E sendo que, na verdade, era o que? Era imaturidade, era a falta desse relacionamento com Deus. Nenhum dos dois tinha realmente um conhecimento de Deus, não tinha uma intimidade com Deus. Nós não Na tínhamos grande isso. verdade, a sociedade ela cobra, né? Ela exige que essa solução venha da mulher Da sempre, mulher, né? isso, A isso. mulher tem que resolver. Tem que fazer de tudo para dar certo, ainda mais assim, com filho, né? Como é que vai ficar com dois filhos, né? Um pequeno e o outro recém-nascido. Como é que você vai ficar? Então a gente fica se desdobrando, eu ficava me desdobrando, me cobrando para esse casamento dar certo, né? E dentro disso foi ficando aquela dor, é uma dor que vai crescendo, que vai aumentando a cada dia. E após o nascimento do meu segundo filho, aquilo ali ficou pior. É como se fosse um buraco que não tem fundo, um gelo dentro do seu coração. Até porque, mesmo que esse casamento esteja todo destruído já não exista mais, praticamente, não existia mais, mas Uhum. você faz dele o seu Deus. Infelizmente é isso que a gente faz, Ellen. A gente faz um Aham. relacionamento, como muitas vezes a gente faz de um carro, do seu emprego, a gente faz dele um Deus. E eu fiz desse casamento um Deus. E aí, quando eu me vi, né, porque houve a traição, já havia traições antes, mas sempre, né, nunca foi que nem dessa vez. Dessa vez foi uma coisa que logo em seguida pediu a separação. Então, assim, Vani, travou aí a sua internet. Vou esperar um pouquinho para você continuar falando. Ah, voltou. Pode continuar falando. então quando ele pediu a separação, meu chão caiu. Porque eu me via dependente dele, eu não era dependente de um Deus, eu era dependente de um ser humano, tão quanto pecador, tão quanto muitas vezes com defeitos, com problemas, com traumas, com fraturas como eu, né? Então eu dependia dessa pessoa. E, e aquilo ali me machucava muito. Tanto que eu precisei ser internada. Eu cheguei ao fundo do poço que eu precisei ser internada. Eu tomava muitos remédios fortes. Por quê? Porque eu achava que para tirar aquela dor, Ellen, só a morte resolveria. Eu não pensava assim, não, morrer, eu não sei se eu vou para o céu, se eu vou. Não, não me importa. O que importava é aquele momento. A morte vai resolver o meu problema, né? E com, Uhum. e com isso eu tentei algumas vezes me matar. E a minha família resolveu me internar. E numa dessas na internação, porque eu já estava no processo de tratamento, com psiquiatra, com psicólogo, com tudo,
E numa desses encontros com ele, ele perguntou para mim assim, olha o cúmulo que nós seres humanos chegamos de dor, né? Perguntou assim, e se você morrer, como é que seus filhos ficam? Eu falei assim, se eles forem o problema, eu mato eles também. Meu Deus. Foi assim, sabe? Não tinha mais motivo para eu viver. Eu achava que não existia. Você queria Então, resolver aquilo que você a estava dor, sentindo, a né? De dor, alguma forma. Isso, eu E você queria resolver achava que aquela se dor. morresse, tá tudo A certo. dor acabava, entendeu? A dor acabaria. Por engano, né? Quando a gente conhece a verdade, sabe que só está começando. E aí, dentro disso aí, acabou realmente o casamento não existindo mais. Ele foi embora, minha família começou a cuidar de mim, mas cuidar de mim como? Eu dopada de remédios, cheia de remédios. Eles tinham que dar banho, eles tinham que cuidar, eles tinham que colocar comida na minha boca e cuidar dos meus filhos. Você imagina a situação? O filho com mãe viva, mas morta, né? Você E não tinha assim, força, né, Vani? não, eu não tinha força para levantar da cama, Ellen. Era remédios assim que me dopavam, porque se não me dopasse, eu tentava me matar de novo. Então, mesmo eu internada, eu saí, fui para casa com essas medicações, que na verdade a gente sabe que são apenas muletas, né? Não serve para realmente te tirar, te curar daquele vazio, ele te ajuda, mas não é o que vai resolver seu É problema. um tratamento, né? É um tratamento. E aí, num desses dias que eu estava lá dopada, eu ouvi, né? Que aí já é o processo da minha saída da depressão, né? Eu ouvi falando que tinha uma reunião na escola da minha filha. Fala assim, Deus tem um cuidado tão grande da gente, mas foi um cuidado tão grande de mim que ele não queria que eu fosse para a cova. Que eu ouvi que tinha uma reunião na escola da minha filha. E eu fui. E lá encontrei uma pessoa que falou desse amor de Deus para mim. Falou de Deus para você, né? Falou um versículo que eu quero falar aqui, que a maioria das pessoas conhece, eu já tinha ouvido, mas nunca tinha realmente me aprofundado, entendido. Na verdade, não tinha sentido ele dentro do meu coração. Que é João, né? João 3,16, que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, foi profundo, a vida eterna. Aí eu coloquei assim, Vani, né? Deus amou você de tal maneira. Foi isso que foi falado assim para mim, explicou dessa maneira. Vani, Deus deu o seu filho por você, para que você não pereça. Você não está vivendo essa vida de morte, você está morta aqui. E não é isso que Deus quer para você. Aquilo ali já começou a aquecer meu coração, sabe? Meu coração começou a ser aquecido. E em seguida, Deus é tremendo, colocou outras pessoas que falou também desse amor e explicou tanto esse amor de Deus para mim. Com E que eu tanto senti, amor, né? com tanto amor, me deu tanto amor, assim, tanta paciência, sabe? Aquela coisa assim que ninguém mais estava tendo paciência, que a família toda vai adoecendo com você, né? Sim. Por mais que eles tentem, eles não conseguiam colocar na minha cabeça que eu era amada. Eu não me sentia amada. Eu não me sentia amada, eu não sentia que eu tinha direito de ter felicidade. Eu sentia que eu tinha que ser dependente de outras pessoas, que eu respirava pelas outras pessoas. Aí foi aí que uma palavra também que fala, né? Lá em Mateus 22, 37, 39, né? Que Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o 39 fala, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu poderia então amar meu ex-marido se eu não me amava? Como é que eu posso amar alguém se eu não me amava? Eu estava querendo tirar a minha vida. Como alguém ia amar você, se nem você se amava, né? Se nem eu me amava. E assim, como é que eu poderia amar alguém se eu estava querendo tirar a minha vida? Como é que eu poderia? Então eu não me amava. Foi aí que caiu a ficha, eu não me amo. E Deus deu o filho dele por mim, por amor de mim, para tirar tudo. Para que eu tenha essa vida eterna. E essa vida eterna, a gente fica pensando que a gente vai viver ela só quando partir daqui, né? A vida eterna é aqui. Aqui é a continuidade. Então assim, aí aquilo ali, Ellen, o meu Lá, coração... a eternidade é a continuidade, né, daqui. Exatamente, a continuidade. A gente só dá um pulo, só sai desse corpo aqui e vai. E foi nesse momento aí, da Vani aí, Que a nessa... gente se conheceu.
Que lembra que eu contei ontem que minha casa tinha sido assaltada e que eu tinha mudado para Cuiabá e vindo morar na kitnet porque eu não conseguia mais morar na minha casa? Adivinha onde, perto de quem que eu fui morar? Da Vani. Pertinho da Vani. Imagina uma pessoa Foi. solteira, doida para casar que eu era. Nossa, que vontade de casar que eu tinha. Encontro uma pessoa destruída, pensando por causa de um casamento. Então ali Deus era preparou tudo, foi o preparo de Deus para mim, porque eu desempregada, sem visão de futuro nenhum, Deus colocou a Ellen lá para me levar, colocou um para me monte de ajudar. gente, né, Vani? Um monte de Colocou gente. um monte, Nós então vamos éramos falar mais assim, próximas, mas próximas. tinha. Mas assim, para a gente poder estar tendo comunhão direto, né? Comunhão, falando da palavra e A lendo e Vânia queria me aprendendo. matar, ela é irmã da Vani, imagina, uma estranha entrando. Eu pegava os filhos da Vani de tanta vontade que eu tinha de ter família, que eu catava o menino dela, que era o mais novo na época, o Ela Henrique, falava, Vani, empresta o Ela Henrique aí pra mim pro mercado, tirar onda que eu sou mãe. Era assim mesmo. E assim, eu fui servida. Então, assim, o amor de Deus foi tão grande que eu fui servida de todos os lados. Pessoas para me levar para passear, para mim com meu filho, meus Pra filhos, te falar da para palavra o me tempo falar da inteiro, né, Vani? palavra, exatamente o tempo todo, orar, né? Orar. Por quê? Eu, daquele dia em diante, eu não precisei mais de medicação. Tanto que quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe estava em desespero, achando que eu tinha me matado, porque eu nunca tinha saído sozinha. Eu pedi para ela naquele dia ir sozinha, né? E aí eu demorei para chegar. E eu cheguei e não quis mais tomar os remédios. Eu não tomei mais os remédios a partir daquele dia. Ai, Vani, mas e aí? Nunca mais bateu tristeza? Gente, o vazio, nunca mais. O vazio, aquela dor, a vontade de me matar, nunca mais. Mas a tristeza vinha, o que que eu fazia? O que eu faço até hoje quando É isso que acontece eu ia te alguma falar. Pode coisa? até vir, porque A gente é Vani humano, não morreu. Vanino morreu e outra, muitas coisas aqui do ambiente acaba vindo pra gente. E aí o que que eu fazia e continuo fazendo? Orando, lendo a palavra, Se enchendo da orando no palavra de Espírito Deus, né? Santo, exato. Oração no Espírito Santo, conversando com pessoas que também, né, estão nessa fé, porque aqui a gente não está falando de religião, aqui a gente está falando de Você tá fé, de de fé, de fé, conhecer Deus, de aquele Deus fé. real, sabe? Que você entra lá Isso, dentro do teu quarto, ninguém precisa ver você falando com ele. E que do exato. jeito que nós estamos conversando aqui, com ele ainda é muito mais claro. Falar igual o meu filho, eu tenho um filho de 6 anos, de 7 anos, 8 anos agora que fez, o Lorenzo, e eu sempre oriento eles como falar com Deus, que ele tem que ser sincero. E um dia ele falou assim para mim, mãe, mas e quando eu estou no banheiro? Eu falei, ele está lá com você também. Então, Exato. não adianta você se mascarar, né? Entre nós, talvez, numa conversa, né, Vani, a gente consegue ser Uhum. melindrosa, mas para Deus não tem como. Você tem que se rasgar, falar mesmo, abrir teu coração, dizer todos os teus podres, todas as tuas fraquezas, As como a dores, gente, a gente tem feito, né, Vani? Aprendido cada sim, dia mais sim, e a buscar isso e a ser sincera com Deus. Não adianta você ser toda melindrosa, sabe, no mundo, e na hora que você tem que falar com Deus, você também não adianta. Você tem que ser real, ser a pessoa real. Quanto mais real você for com Deus, mais Ele consegue te tratar. E sim. lógico que tem as renúncias, né, Vani? Você teve que Opa, perdoar nesse período, Vani, alguém? nossa, tive. Você teve que Olha, passar por cima do narizinho empinado, do sim, eu nunca sim, vou fazer, sim. jamais. Tive e tenho. Até hoje, tem momentos que a gente precisa deixar a autossuficiência de lado, deixar o orgulho, ter que perdoar, porque não foi a só 17 anos. Há 17 anos foi o que eu passei de pior que eu enxergo, porque eu queria tirar a minha vida. Mas a gente passa por problemas nos outros tempos, mas aí a gente tem que o quê? Perdoar, porque senão, se a gente não perdoa, a gente é que fica mal.
A gente Todos tem os que se dias a gente diminuir perdoa, né, Vani? todo dia, Ellen. Uma Todo palavra de dia. ofensa. Todo dia. E todo dia a gente tem que ser Se grato. perdoar. E Isso é se grato. perdoar. Me perdoar, exatamente. A gente, ó, dá o perdão, se perdoar, porque muitas vezes a gente fica assim, mas será que... Se eu tivesse feito diferente, será que a culpa não foi minha? Né? Então, aí é a hora que a gente... Nós E somos se falhos. foi? E se foi? Já foi. Se né? perdoar porque você fez do jeito que não era para fazer, mas fez. Exatamente. Né? E recomeçar. Ou começar sempre que necessário, mas não desistir. Né? E deixa eu ver aqui. Ainda tem um tempinho ainda, Vani, mas não, fala mais um pouquinho. E Ellen, é assim, o que eu acho incrível é que logo após a separação, né? Eu tinha tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio, que passados os anos, passado o tempo, o meu coração, desculpa, se transformou tanto, mudou tanto, que eu passei a orar pelas pessoas. Que mais te magoaram naquele momento, né? Exatamente, que mais me magoaram foi assim, o perdão, o orar. Ah, tô falando isso porque é bonito. Não, porque foi Deus que fez, eu não posso falar, não foi de mim mesma, porque eu de mim mesma rancorosa. Então, mas eu tenho que falar porque acontece. Ah, a Vani perdoou porque ela é boa. Não, a Vani não é boazinha. Porque a Vani é humana precisava. como todo mundo. A Vani precisava e com o tempo Deus foi reconstruindo aquele coração e foi fazendo que não aconteceu nada. Como se não, Vani, sabe? Muito e hoje, é tremendo. Como que é a sua vida? Você é casada hoje ou você não quer mais nem saber de casamento? Muito bem casada. Deus preparou assim uma família para mim maravilhosa, um marido muito bom, cuida de mim, abençoado, um homem abençoado, o cabeça da casa. Na grande verdade, você na época você nem queria, né, Vani? Você queria reconstruir o seu casamento, você tinha 2 crianças, você ainda levou um tempo. Mas bastante tempo. O seu ex não quis. Não. O que aconteceu, Ellen? Eu esperei bastante tempo. Eu orava para a reconstrução do meu casamento, para a restauração. Você sabe que você acompanhava comigo, né? Então, da minha boca, eu falava, Senhor, eu te agradeço que meu casamento está restaurado. Só que eu orava no Espírito Santo também. Muito tempo no Espírito Santo. E o Espírito Santo é que ora conforme convém. É oração em língua, gente, quem me conhece. Então é hora que, não aquilo que a gente quer, mas o que Deus quer pra gente, acalma o coração. E nisso, como tá lá em 1 Coríntios 2, né, 2:9, que fala assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. E foi aí, então assim, qual dia, Ellen, qual dia no meu passado, eu imaginei eu voltar a estudar e me formar, onde eu conheci pessoas maravilhosas. Ainda teve isso, né, Vanina? Aquela mulher que era insegura, lembra? Que tinha medo não sabia de falar, atender telefone. não conseguia atender o telefone. Depois entrou na faculdade, se formou. Né? Aí nesse período aí, eu conheci o meu esposo. Ainda deu pra assustar ele, que eu não pensava em ter relacionamento com ninguém. Eu falei assim, olha, mas eu tenho 2 filhos, tá? E ele, sem problema. Cara, eu falei assim, meu Deus, mas esse homem vai me querer com 2 filhos mesmo? Não tem problema nenhum. Então, assim, é coisa de Deus, sabe? E aí, minha família, graças a Deus, nós temos problemas? Sim, temos problemas. Mas a gente consegue... Né? Na palavra de Deus, é igual a gente busca. Você tinha antes, Fanny? Nunca. E nem eu consigo fazer igual eu fazia antes. Gente, eu cheguei de ser escandalosa, de ser briguenta, vocês não têm noção, de como eu era. Hoje não, mudou totalmente, né? Hoje fazemos processo também de coach, de autoconhecimento. Sim. E é isso que eu ia falar agora. Que também tem essa área espiritual, né, Vani? Sim. Que é essa comunhão com Deus. Entender que é necessário.
E é isso que eu falo, Ellen. Quando a gente, além da gente conhecer, saber, né, na palavra que nós somos amados, nós somos filhos de Deus, muitas vezes a gente ainda precisa se autoconhecer melhor. A gente precisa saber mais da gente. E aí tem pessoas, tem profissionais, só que tem um porém. Nós temos que saber escolher. Porque, de repente, nós escolhemos também pessoas que vão falar tudo ao contrário, vão usar a Que palavra para falar destrói, o né? contrário. E tem muita gente usando a palavra para fazer o contrário, né? Então, assim, a gente faz esse processo, né? Eu dei uma mudada na minha vida agora, nesses últimos 2 meses, radicalmente também, né? Você sabe, você Pode falar se acompanha. você quiser, Vani, rapidão. Acho que dá tempo ainda, Sueli. Tá. Acho que eu não vi a Sueli aqui ainda. Hoje Então, a Vani assim, tem uma família pequenininha. minha família são de 6 pessoas, eu, meu esposo, 4 filhos, né? Graças a Deus, todos bem. Tenho filhos pequenos, filho grande, mas todos estão bem encaminhados. Eu trabalhava numa empresa há quase 10 anos. Eu, autossuficiente totalmente, gestora, né, dessa empresa, um cargo muito bom. Só que assim, eu E você decidi, amava trabalhar, né, Vani? amava o que eu fazia, tinha a empresa como minha, mas eu senti no meu coração que não era mais isso para mim, que eu tinha que vir cuidar da minha família. Então hoje eu estou cuidando 24 horas por dia junto com Deus, né, da minha família, dos meus filhos, do meu esposo e Isso não quer dizer, não te impede que você vá fazer alguma futuramente outra coisa, né, não, Vani? não, Foi uma não. escolha que você percebeu que era essencial nesse momento para você, para sua Sim, sim. família, né? Sim, eu senti isso porque, assim, tenho filho de 12 anos, tenho filho de 22 anos, né? Eu precisava conhecer um pouco mais, eu precisava participar um pouco mais, eu senti isso daí. Tô fora do mercado? Não. Só que nesse momento é o que eu sinto que eu preciso fazer, né? Cuidar da minha família. Então, assim, olha as mudanças que eu fui passando nesses 17 anos, né? É, Foi assim, uma transformação incrível. Quem me viu, quem acompanhou, eu vi que tem uma tia minha que está aí, uma amiga minha tia que viu o processo meu de depressão, uma amiga minha que me conheceu na faculdade, tanto que na faculdade o nome da nossa turma foi Resiliência, porque eu saí do zero, trabalhando, ganhando isso aqui, e saí de lá já gestora. Ah, foi a Vani? Não. Foi Deus que deu ousadia para a Vani, Vani chegar onde chegou. mais ou menos assim, você tirava aqui um salário mínimo agora, quando você fazia as Agora, contas? Não vai falar ah, direito, mas mais ou menos. 6 salários mínimos e meio. No meio Daí da um pouquinho pandemia, mais. gente. Sim. Será que confia, né? Será que entendeu que é necessário, às vezes, a gente renunciar? Porque quando Deus fala, quando você começa a ter essa comunhão, por mais que pareça doa às vezes, porque não foi fácil para a Vani também, é uma renúncia de um valor financeiro muito alto e que colabora dentro de casa. Lógico que vai fazer falta, mas assim, ela estava se sentindo muito, muito. Ela estava se cobrando, né, Vani, por não estar Sim, participando da dos vida dos filhos, meus né, da filhos. vida dos filhos, porque todo trabalho você sai, tem que passar o dia inteiro, você tem que se dedicar, porque ninguém vai trabalhar também e ficar de enfeite, né, Vani? De Não qualquer era, jeito. não era a mesma Vani mais no trabalho, então essa foi a opção. Vani, fala alguma coisa aí que eu vou ter que chamar a Sueli. Quem tá aqui, ó, vai vir a Sueli. Botei até essa barrigudinha aqui em homenagem a ela. Isso. E, gente, assista a Sueli porque também é tremendo, tá? Então, assim, É, eu só eu quero sou uma assim, pessoa Ellen. abençoada de ter mulheres abençoadas próximas de mim e que assim eu sempre tive livre-arbítrio para estar com elas, sabe? De ligar e elas também. Então, assim, é show. Ellen, eu agora só quero agradecer a você pela oportunidade, né? Achei que ia ser difícil falar, mas quando a gente Já fala quer de tomar o Deus, horário da sua. Já fiquei não, emocionada. não, Já não. quer tomar o horário Mas da quando a gente Sueli. fala de Deus, da transformação que a gente enxerga de novo, é muito bom. Agradecer a todas as pessoas que estão aí. Não vou falar nomes, porque de repente a gente esquece de alguém, mas obrigada pela participação, né?
que Ah, vocês Giovana, realmente aí, ó. aí assoltam aí, né? Ah, tá E, todas aí. Ah. tá, e que vocês, gente, busquem a Deus sempre. Entre no quarto, como a Ellen falou, rasgue o coração verdadeiramente, porque nós não somos perfeitas. Nós vamos estar sempre em Porque na hora que você estava aprendizado. fazendo o que você não devia fazer, seja falando em ações ou praticando, ele estava lá com você. Sim, Então não adianta você, na hora de ir lá pedir perdão ou de pedir alguma ajuda, você tentar colocar um paninho em cima. exatamente. E aí Seja a falar, sincero. Você pode não falar para amigo nenhum, mas mas Deus para sabe. Deus você não pode É deixar de rasgar, falar. porque aí sim ele vai ouvir que você está sendo sincero com ele e vai fazer o que tem que ser feito. É isso, gente. Gratidão por tudo, E só para gratidão. fechar aqui o que a Vani falou de seu amor nunca pode ser maior para mãe, para pai, para marido, para amigo, para trabalho, para carro, para dinheiro, para nada. A única coisa que Deus diz que ele não aceita é que ele fique em segundo plano. E toda vez que ele estiver em segundo plano em alguma dessas áreas da sua vida, algo não vai ficar bom. Acontece. Exatamente. Justamente para você equilibrar isso. Colocar ele sempre em primeiro lugar e as outras coisas, Será acrescentado. ele resolve. Deixa eu chamar a Sueli aí, Vani, beijo. Valeu, beijo. Tchau. Beijo. Te Até mais, amo. querida. Te Eu amo. também te amo. Boa noite. Remover a Vani. Deixa eu chamar a Sueli agora. A Sueli vai me bater. Sueli. Meu Deus. Sueli. Oi, Oi, Sueli. boa noite. Tem, Boa Sueli, noite a todos. até o final você dá aquela risada, tá? Ah, sim. Eu Você amo fica me essa provocando, risada, né, Ellen? gente. Vai. Ai, Ó, Sueli, parece com você? sim, Ah, amei. Eu fiquei aqui já emocionada só de ver. Falei, ai, que gracinha. Muito obrigada. então tá bom, amiga. Vai lá, conta aí um pouco da sua história. Como que começou Sim, toda a sua história? Como que... Conta aí. sim, Como que era a Sueli? Por que esse desejo de ser mãe? tá. Bem, meu nome é Sueli, eu sou formada em economia, porém não atuo na área. Já trabalhei de banco, já fui empresária, hoje eu sou mãe, médica, sou tudo em casa. Decidi, foi uma decisão difícil, mas eu preferi também cuidar dos meus filhos. Já que demorou tanto para vir, né, Ellen? Então, depois que veio, o coração de mãe falou mais alto. Então eu decidi largar tudo para cuidar dos meus filhos. E sou grata a Sim, Deus por poder fazer isso. que Posso bom. começar a história? Vai, pode falando. Eu tô só chamando gente Então, aqui. tá. Então, a minha história começou assim. Eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Com 7 anos de idade, eu perdi a minha mãe. E eu sofria muito com isso. Por quê? Porque eu era uma criança ligada com a minha mãe, né? E, no entanto, que quando ela ficava com dor, sentia muitas dores, eu estava ali segurando a mão dela, dando força. Não, mãe, vai passar, vai passar. Só que assim, eu nem brincava, eu ficava do lado dela. Infelizmente, né, prove ao Senhor recolher a minha mãe, mas eu não entendia isso. Isso me doía Se muito. sentia rejeitada, né, Sueli? Mesmo Sim, que não, sim, eu questionava pode muito chorar. para Deus. Eu questionava a Deus, Senhor. Tem Ela gente é que assim, tem mãe, ou ela sorri, ou eu ela ela. chora bastante. Então, então, eu falava assim, meu Deus, tem gente que tem mãe, tem vó, tem tataravó, e eu nem mãe eu tenho. Eu achava uma injustiça, assim, sabe? Eu cobrava Eu muito isso de sei. Deus. Só que isso ficava dentro de mim. E eu cresci uma pessoa totalmente fechada, uma pessoa tímida, uma pessoa com medo de tudo, uma pessoa Machucada. insegura, machucada. E eu fui crescendo com isso. Só que assim, eu passei a minha vida toda me escondendo, entendeu? Me escondendo, me escondendo. Só que dentro de mim eu tinha uma ânsia de conhecer, assim, eu queria alguma coisa para tampar aquele vazio. E foi que um dia, a Beth, que é uma amiga nossa, que vocês viram Aham. ontem, Tá, foi ontem. ela dentro do banco, ela viu uma amiga nossa chorando, começou a conversar com ela e aí ela veio.
Aí a minha amiga, vem Sueli, vamos conhecer aqui, que tem uma pessoa que quer falar uma coisa pra gente. Aí ela tirou uma Bíblia pequenininha e começou a falar do amor de Deus. E como eu estava em busca daquilo, ela falou assim, tem uma pessoa que ensina a palavra numa simplicidade, se você quiser eu posso te levar na casa dela. Eu falei, pode ser hoje? Ela falou, hoje não dá, mas eu dou o endereço dele. Gente, igual uma doida, desvarada, catei as meninas do banco, vamos gente, vamos. Eu lembro dessa história. E fomos na casa do Lúcio. Cheguei lá, me apresentei. Ele falou, como que você chega aqui? Eu sou macumbeira, você não sabe nem o que eu sou. Eu falei, olha, eu ouvi falar que o senhor é um homem que anda com Deus e eu estou à procura desse Deus, então eu quero conhecer. Foi então que, gente, a casa, aqueles passarinhos cantando, aquela paz, o amor que ele falava desse Deus maravilhoso, entrou no meu coração de uma forma que eu saí de lá já feliz, sabe? Eu falei, meu Deus, é diferente. Falou da palavra, te encheu, né, Sueli? Te preencheu naquele momento. Sim, e daí pra lá eu comecei a caminhada com Deus. Aí eu já falava pra mim mesma, eu não quero ser mãe, porque se eu morrer, meus filhos vão ficar pequenininhos, eles vão sofrer, vão passar tudo que eu passei, eu não quero. Só que de repente, Deus me curou. Aquela Sueli medrosa não tinha mais. A Sueli insegura não tinha mais. A Sueli cheia de trauma não tinha mais. Eu já era um lindo cisne. Essa Sueli. Então, de repente, nasceu a vontade de ser mãe. Eu queria ser mãe. Só que eu achei que era para parar o remedinho e que as coisas iam acontecer. E não foi assim. Gente, passou 1 ano, nada. 2 anos, nada. 3 anos, nada. E aí depois eu falava assim, meu pai do céu, e agora, né? E, inclusive, eu era muito atacada por pessoas que falavam assim, olha... Te julgavam, né, Sueli? Porque você não era mulher o suficiente para estar grávida. Não bastava o meu julgamento. Falavam assim, Carlos Henrique, você tem que fazer filho fora do casamento, que desse mato não sai coelho. Gente, cada vez que eu escutava isso, era uma feridinha lá, mais uma pontada naquela ferida que eu tinha, só que eu não contava para ninguém. As pessoas que estão aqui da minha família, eles não sabiam, porque nem pro meu marido eu contava. Era ali dentro de mim. Aquele sofrimento foi se estendendo, foi se estendendo. E até que um dia, eu fazia exame todo mês. Eu achava que eu estava grávida, fazia exame. Aí um dia eu cheguei lá no Hospital São Lucas, peguei o meu resultado do exame e olhei, negativo. Eu entrei dentro do carro, comecei a chorar e falei, Senhor, eu não preciso de filho para ser feliz. Eu não quero mais filhos, não quero. Só que nisso, Deus não é assim. Ele é tão amoroso, ele falou no meu coração. Mas no meu reino não tem mulher estéril. Como? Aí eu comecei a chorar. Falei, Senhor, realmente, se eu falo que eu creio no Senhor, como que eu falo que eu não quero ter filho se o Senhor sabe o desejo do meu coração? Eu falei, a partir de hoje, Senhor, não tomo mais garrafada, não faço isso, não fico de cabeça para baixo, não faço essas coisas malucas, não. Eu entrego nas suas mãos, Senhor. Se o Senhor disse que no seu reino não tem mulher estéril, eis-me aqui. O dia que o Senhor quiser me dar, eu estou recebendo. Mas já tinha acontecido aí muitas mudanças na sua vida, né, Sueli? Muito. Você tinha um casamento, você tinha o seu trabalho, seu marido tinha outro. Vocês eram muito livres, né? Nesse processo, assim. Não libertinagem, estou falando de liberdade mesmo. De viajar, de poder passear, Com certeza. E aí, de ter minha loja, de ter meu carro. De não ter horário de não ter horário. Coisas. Sim, aprender a dirigir era uma coisa que eu tinha muito medo. Então Deus foi me libertando de várias coisas. E principalmente de mim mesmo. Que o pior de tudo era eu mesma, né? Me condenava, um monte de situações. E aí... Aquele dia que eu falei com Deus que eu não ia mais tomar remédio, nenhum garrafado, não ia fazer nada, que eu entreguei na mão dele, eu falei, eu não vou em médico mais. O dia que o Senhor me der o filho, o Senhor vai mandar alguém falar comigo. Eu não vou fazer exame mais. Chega, tô cansado. Eu dei um basta ali. E eu entreguei para ele. E eu vi um versículo que ele me mostrou, que eu comecei a meditar nesse versículo. E nisso você já estava tendo comunhão com Deus, né, Sueli? Sim, tratando, muito tempo. Perdoando, ressignificando sua vida, né? Era um outro casamento também, melhor, né? O jeito de lidar com o marido, o jeito de entender. Sim. Não é só... Tudo. Você só não queria engravidar de qualquer jeito, né? Não.
Não, não, não. É assim, é porque realmente, antes eu não estava preparada, que eu não tinha o que oferecer para uma criança. Se uma Sim. pessoa ferida, uma pessoa cheia de trauma, como que ela vai passar para uma criança algo de bom? Não E que tinha não tinha condições. tanta responsabilidade também, né, Sueli? Talvez, Com assim, certeza para... não. Não. E de repente, aí eu comecei a meditar num versículo que Deus me deu, que é no Deuteronômio 7,14. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre seus animais. Falei, nossa, se nem meus animais não são estéreis, muito menos eu, que sou amada, eu sou uma princesa do Senhor, né? E eu comecei, obrigada, Senhor. Eu te agradeço pelo filho amado, filho querido, filho saudável que o Senhor tem para mim. E eu só agradecia. Gente, 3 meses depois eu estava grávida. No entanto, que quando a pessoa chegou e falou para mim, eu não conhecia a mulher, ela olhou para mim e falou bem assim, o que você está querendo, a resposta que você está querendo é sim. Você entende? A mulher olhava, os olhos dela iam assim, fulminante nos meus olhos. E eu comecei a chorar, porque eu falei, é a resposta que eu queria. No entanto, que as meninas que estavam comigo, que era a Andrea e a Aline, e aí isso eu falei, gente, quinta-feira que vem eu vou dar testemunho. O que é? Quinta-feira. Fui para casa, arrumei uma batinha de grávida, de manhã cedo cheguei lá, doutor Vitor, estou grávida. Ele, o quê? Vou fazer o pré-natal. E ele, você tá doida? Não, Deus já me falou que eu estou grávida. Você nem tinha feito... Exame, não. Aham. Não. Ele falou, mas é ousada, né? 8 anos tentando engravidar e nada, e já vem chegando o que tá grávida. Falei, não, eu creio, porque Deus falou pra mim. Eu sei que eu tô. Eu sei que eu tô. E aí fiz o exame, contei pro rapaz que colheu o sangue, e quando deu 5 horas da tarde, eles me ligaram. Pode preparar o enxoval. O que você falou é verdade, você está grávida. Ah, eu pulava de alegria, eu chorava, e todo mundo chorava comigo, e ligava para todo mundo. As pessoas olhavam para mim e falavam, tô grávida, gente. Eu lembro Olha, o dia que gritar. você foi lá em casa, nessa caminhada sua, que você falou assim para mim, eu vim aqui só para perguntar um negócio para você. E eu tinha, acho que o Lucas, pequenininho, passando por um perrengue lascado, mas apaixonada, porque amando aquela gravidez, aquela criança que Deus tinha me dado, que era meu sonho também. E aí você perguntou, Ellen, como que é ser mãe? Eu falei, e agora? Ser mãe é um sonho, só que daí eu fui falar da responsabilidade. Seu peito vai rachar, o bebê vai fazer cocô, vai vomitar em você, e vai ser assim, assim. Meu Deus, eu não acredito. Eu vim aqui atrás de uma palavra de conchego, eu vou sair daqui arrasada. Eu falei, meu pai. Mas você saiu de lá, que ciente, né? Fui embora. Depois que nasceu, eu vi. Realmente, Ellen, você foi a única que me falou a verdade, pelo amor de Deus. Mas eu também falei, assim. isso ali eu acordo umas 30 vezes de noite para ver se ele tá respirando. É tão gostoso. Verdade. O cheirinho. Mas é isso. Então, e aí passou o tempo, tive Ian, inclusive ele ficou 3 dias na UTI, e aí, assim, era um momento chato, porque, assim, quando as pessoas chegavam no hospital, o Ian estava na UTI, Uhum. aí aquilo me doía. Só que eu levantei, assim, da cama no mesmo dia e ficava orando ali na sacada. Eu falava, não, o Senhor prometeu meu filho, o filho é meu, e tá tudo certo. E eu só agradecia. E depois de 3 dias ele saiu. E graças a Deus, hoje meu filho é maravilhoso, sabe? É super forte, é um filho amoroso. Né, Sim. Só que não foi só isso. Aí passou. Quando ele tinha 1 ano e 3 meses, eu acordei, né? Liguei o rádio e eu escutei uma voz da mulher falando assim, filho, é uma flecha na mão do valente, quanto mais melhor. Eu falei, quanto mais melhor? Não. Essa parte não tem na Bíblia. Quanto mais melhor, tô grávida. Aí lá vai eu ligar, doutor Vitor, pede um beta, porque eu tô grávida. E, ai, meu Deus, de novo. Gente, não passei no médico. Falei, eu já pode marcar meu pré-natal. Cheguei, fiz exame, tiro certeiro, grávida de novo. Aí eu chorava, será que eu vou dar conta de cuidar de 2, meu Deus? E aí, o que aconteceu? Pegou. E a Sueli é muito engraçada, gente. E aconteceu.
E aconteceu. E aí eu falei, Jesus, cancela tudo. Pelo amor de Deus. Eu pedi demais. Então cancela, deixa só 2, já tô feliz, tá tudo certo. E aí, assim, só que chegou um determinado tempo, eu não estava mais dando conta de ser mãe, de loja, de marido, de casa, não dava conta. Aí eu pedi para Deus o discernimento, porque a loja, Deus me tinha me dado uma floricultura, A Sueli tinha uma floricultura, Saiu então de era um bancária sonho. e foi abrir o próprio comércio, e ela teve uma floricultura ali no centro de Cuiabá, mas e aí, Sueli? Então, e aí foi minha primeira gestação, eu pari a loja também, né? Só que aí quando eu tive 2 filhos, eu ficava pesando. Quando eu comentava com alguém, não vai largar sua vida. Não vai largar sua vida porque esses filhos crescem, tá. Só que eu falava com pessoas. Aí um dia eu fui falar com Deus. Senhor, se essa é a tua vontade, tira esse amor do meu coração, porque tá doendo, eu não sei o que deixar. De um dia pro outro, sumiu aquilo. E aí um belo dia, numa segunda-feira, eu já não abri mais a loja, decidi ficar na minha casa com meus filhos, cuidando deles, mas, gente, não tem coisa melhor. Sabe, quando eu olho para eles, eu agradeço, eu ensino o amor de Deus para eles, o caminhar E hoje você com Deus. tem outra profissão também, né, Sueli? Sim, hoje eu trabalho com confeitaria, porque eu aprendi a fazer por causa deles. Eu fazia para o aniversário deles, para as festinhas deles, e eu comecei a fazer, né? E só que hoje eu posso cuidar deles e fazer o que eu, né? Uma Você outra pode coisa dentro de casa. unir, né? O útil com o agradável. Ao agradável. Então, mas assim, em tese, já está acabando meu tempo? Pouquinho, ainda dá acho que uns 10 minutinhos, 8 minutinhos, Sueli. Então, o que eu... Inclusive, tem uma amiga minha que, quando eu falando para ela dos meus filhos, ela falou assim, Sueli, a minha irmã não engravida, e ela está nesse processo, ela sofre muito. Aí eu comecei a falar, eu falei, o mesmo Deus que fez para mim, vai fazer para você. Você vai falar para ela meditar nisso, vai fazer assim, vai agradecer. Gente, ela tá feliz da vida, o filho dela tá lá. Tem a minha prima Vanesca também, que ela me ligou um dia também, falando, Sueli, tá demorando, a minha idade já tá passando. Sueli, e aí eu falei a mesma coisa para ela. Hoje você se alimenta, né, diariamente da palavra de Deus. Hoje você Sim. também ora em línguas, que eu também, a Vani, como falou um pouquinho antes. Tudo isso é fortalecendo a sua fé. Não porque você vive tendo problema ou que você quer milagres, né, Sueli? É porque você sabe que você precisa estar alimentada, né? Tá com suprida. Certeza. Porque quando as coisas acontecem, que nem agora na pandemia, tantas pessoas entraram em processo de depressão, de desespero, de saber perder o emprego e ficam desorientadas, né? Sim, inclusive em relação a isso, eu ia para a igreja sozinha, sabe? Meu marido não era de me acompanhar. E eu falava, vamos, querido, vamos. Só que eu nunca forcei, porque a palavra diz, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Então por eu respeitava né? ele, pelo meu amor, por amor. E no final do ano passado ele foi para a igreja. Começou a participar de uma igreja, a gente participa junto, só que no começo do ano, com a pandemia, ele perdeu o emprego. E o que aconteceu? Gente, eu fiquei assim, meu pai, como tu és maravilhoso. Porque se ele perdesse o emprego antes, como que ia ser? A gente ia perder o nosso chão, a gente ia ficar desesperado. E no dia que ele perdeu o emprego, ele chegou, eu já falei, vamos contar para os meninos. Sentado na mesa, na hora do almoço, a gente falou sobre isso. Só que eu falei, nós não temos o que temer. Porque Deus é conosco e Ele vai abrir as portas. Mesmo, Ele não vai nos desamparar. Então tá tudo certo. Mas não, criança, tá tudo certo. E hoje eu já tenho uma notícia boa, meu marido já vai voltar a trabalhar. Ai, você tá entendendo? Bom. Então, graças a Deus. É esse Deus maravilhoso que Ele cuida da parte. gente. Pois é. E hoje eu falei, já vou contar, porque eu não dou conta de ficar guardar segredo. Cheio de surpresa, só deixa na última hora. Então, como não amar esse Deus, gente? Como não amar um Deus maravilhoso? Que cuida quando você confia. Ele cuida de tudo, porque nós não damos conta. Quando eu não dou conta das coisas, eu falo, Senhor, cuida disso pra mim, eu não dou conta, me ajuda. Eu sou tão frágil, mas o Senhor, né, é maravilhoso. E eu me sinto uma menina mimada às vezes, que Ele me pega no colo, sabe? Tudo que eu peço, o Senhor me dá, graças a Deus. Então, e agora a Sueli também está buscando
se conhecer mais, cada dia mais, né, Sueli? Com certeza, com Alimentando a certeza. fé e se conhecendo cada dia mais, esse autoconhecimento, entender por que tanta frustrações ela tinha, tanta cobrança ela tinha em relação à perda da mãe, né, Sueli? O que tinha Sim. causado. E hoje ela entende. Uhum. Sim. No entanto, que um dia que eu falei, Senhor, por que você levou a minha mãe tão cedo, sabe? Eu falando com Deus, chorando em cima da Bíblia. Ele falou assim, filha, eu cuido de todos, mas das viúvas e dos órfãos eu cuido pessoalmente. Eu cuido de você pessoalmente. Gente, que maravilha. Aí ele me mostrou tanta coisa que aconteceu na minha vida, que ele estava ali presente. Eu estava presente ali, naquele momento. Gente, é maravilhoso. E um dia, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu dormindo, eu estava muito chateada, chorando assim, de madrugada, eu senti um abraço. Imagina alguém te abraçando e você sentindo assim, pele com pele. Eu senti isso de madrugada, gente. E ali, eu tinha certeza que era Deus me abraçando, sabe? Então, é maravilhoso esse andar com Deus. É uma coisa assim que eu gostaria que todo mundo vivesse. Isso aí. Eu falei, acho que você não tinha entrado um pouquinho antes, eu até falei justamente por isso que nós tomamos essa decisão de vir falar. Eu falei, nossa, vocês são tão incríveis, nós temos um grupo que nessa pandemia eu criei um grupo só de mulheres para a gente se fortalecer na fé. E Sim. lá eu uso algumas ferramentas, às vezes, algumas dicas de coach, mas assim, o nosso foco é a fé, sabe? Uma tá levantando a outra, se fortalecendo, e acho que tem 40 e poucas mulheres lá. E assim, eu não sei, mas foi tão forte, né, Sueli? Cada hora a Sim. gente sente uma palavra, uma se levanta lá e aquilo, e Deus vai usando. É muito importante você ter pessoas que buscam, tenham o mesmo objetivo que você, que querem essa mudança. Sueli, o tempo ainda é todo seu, vou te dar mais uns 3 minutinhos. Quer falar alguma coisa que você não falou? Como que você... Não sei. O que você gostaria de dizer para as mulheres aí? Algum versículo que você queira ler? Sim. É assim, eu quero falar para elas, principalmente aquelas que têm um desejo de ser mãe. A última palavra... Abrir. Tem os homens aqui também, né? Vamos abrir. Sim, pode ser. Sim, Porque se você quer ser pai. Que tem vontade de ser pai. Isso, quer ser mãe. O médico falou que é impossível. Não. O impossível para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, não fica pedindo, só agradeça. Agradeça por tudo. Eu sou grata por tudo. Quando eu acordo, sabe? Eu olho para o céu. Senhor, obrigada por esse céu maravilhoso. Obrigada por essa luz. Obrigada porque eu abri meus olhos. Não estou sentindo nenhuma dor. Sabe? Eu falo para meus filhos, vocês têm que ser gratos por tudo, gente. Vai comer? Obrigado, Senhor. Eu tenho água, eu tenho tudo. O que me falta? Nada. Então, eu inclusive até falei para minha amiga Andréia que a gente estava muito no nosso casulo. Isso aqui para mim é uma queda de paradigma, porque eu estava fechada. Aí ela me convidava e eu escondia, só olhava com o olhinho lá. Não. Todo dia eu ia lá no grupo, gente, quem vai lá? Vamos. Só que eu falei, não, eu não posso, eu tenho muita coisa para ensinar. Sueli, você tem muita coisa para falar, Sueli, você não pode ficar com isso aí preso. A Vani do mesmo jeito, né? A Beth. Nós temos muito para ensinar. A gente já viveu uma boa caminhada. E para que a gente vai ser egoísta de ficar? Só para a gente falar, porque... Para compartilhar, né? Porque às vezes o nosso problema é o problema de alguém, só que eles não estão sabendo lidar com isso. Nos grupos, Sueli, a maioria, quando a gente se encontra, que eu tinha falado antes, que muitas mulheres entra numa questão de julgamento e o problema é que as outras mulheres são as que mais julgam as mulheres. Sim. Né? Sim. E elas acabam entrando no mundo, se retraindo, achando que não tem mais jeito. Verdade. E nós estamos aqui porque nós somos mulheres reais, que temos os nossos defeitos e que nós temos jeito, porque não é nós que vamos dar jeito. Graças a Deus. E eu quero apresentar minha família. Peraí. Ai, meu Deus. O nego deve ter um sorrisão. Esse é Luan. Esse é o Ian. Bênção de Deus. Milagres, e esse é meu marido.
Aqui! Aê! Parabéns pelo trabalho! Tô fazendo parabéns pelo trabalho. Obrigado. Que Então tá, bom. gente. Então, essa é a maravilha que Deus me deu. Que Deus me deu para cuidar. Você tá entendendo? Eu procuro ser cada dia melhor por eles. Que eu Por tenho você. que... e por mim. Agora eu tô começando a cuidar de mim também, porque antigamente era só eles. E agora Isso sim, eu aí. tô olhando para mim também. Mas que Mas bom, muito Sueli. obrigada, Ellen. Muito Eu que obrigada agradeço pelo... vocês, eu que agradeço por ter vocês próximos de mim, eu que agradeço por você ser tão maravilhosa. Quantas Não, vezes eu, naquele momento meu de sofrimento, de amarguras durante a minha vida, porque hoje eu sou uma mulher, graças a Deus, tratada. glória a Deus. Eu tenho Amém. tenho minhas dificuldades, né? Umas que eu mesmo entro, outras que a vida nos traz, mas eu sei onde buscar socorro e eu sei que esse socorro Amém. é bem presente, como a palavra diz, que o Glória a socorro é bem Deus. presente na angústia. Então, Amém. a gente vai aprendendo a um caminho a mais e a gente tem muito para falar o que Deus fez. Nossa, eu acho Sim. que quando a gente se reúne, né? Pelo amor de Deus, fica quieto, deixa eu falar. É muito bom Verdade. e a gente falou, vamos lá, tem muita mulher que está precisando ouvir. Sueli, vai encerrar. Um beijo. Beijo, coração! Vamos lá. Segura aí. Senão depois eu não consigo achar. Aí, agora encerrou. Beijo, Sueli, fica com Deus. Beijo, Obrigada a todo obrigada a mundo que todos passou que por participaram. aqui. Aqueles que ainda vão ouvir ainda. Fala com Beijo, Deus. tchau. Tchau.